Esse é um programa que tem como principal objetivo levar comodidade aos nossos telespectadores. Você não precisa mais sair de casa para realizar aquelas cansativas pesquisas antes de qualquer compra. Diariamente eu estou nas ruas pesquisando e registrando por você. Para isso, basta acompanhar nosso programa nos horários que estão no seu vídeo. Eu tenho certeza que você encontrará os melhores produtos e serviços com os melhores preços do mercado. Então fica ligado, melhor preço, a sua busca termina aqui. Condomínio Horizontal com lotes e casas para comprar e alugar em área e acesso nobre. O clima do campo em sua vida. O Condomínio Imperial disponibiliza toda a estrutura de clube, com lagoa natural, salão de festas, sauna, piscina e um amplo espaço arborizado. Ruas completamente asfaltadas e planas, e a segurança é um dos itens primordiais do Condomínio Imperial. As parcelas para adquirir todo este paraíso, só vendo para crer. O Condomínio Imperial fica ali, próximo à rotatória de Macaíba, a 5 quilômetros de Natal. Venha e apaixone-se. Ligue para os nossos corretores de plantão. 84 3271 1427. Boa noite, meu caríssimo vestibulando. Nós estamos aqui para ter mais uma conversa sobre literatura, né? Vamos começar estabelecendo um diálogo sobre essas obras, ora indicada pela UFRN, né? Porque o diálogo que nós chamamos de intertextualidade é o que deve estar assim em alta, né? Estabelecer diálogo sobre as obras quando a gente começa a estabelecer conexões e perceber a visão de mundo de uma obra que cruza com a visão de mundo de outra obra. E nós temos 5 obras indicadas. Para quem está nos vendo pela primeira vez e talvez ainda não saiba quais são as obras, nós vamos lembrar aqui a você que está nos ouvindo. Nós temos a indicação do Santo e a Porca, e é o 3º ano que essa obra está indicada, né, de Ariano Suassuna, que é uma comédia que estabelece um diálogo com o clássico, né? É uma comédia que pega o popular nordestino, mas que estabelece uma comédia com o clássico, uma relação com o clássico, estabelece um diálogo com o clássico, né? Ariano Suassuna vai beber na fonte do clássico. Ele vai falar sobre uma imitação nordestina de Plauto. Aí você imagina, imitação nordestina, porque não é uma imitação pura e simplesmente da obra. Apesar de imitar, de estabelecer o diálogo com a obra clássica, ele vai colocar elementos da localidade, elementos regionais, né? O que ele faz de diálogo com o clássico? Ele vai pegar o tema da avareza, que está lá na obra, né? Que é uma obra de um escritor do antigo Império Romano. Viveu mais ou menos ali 250 anos antes de Cristo. E ali Plauto escreve uma obra, uma comédia, chamada Aulularia, que quer dizer panela em romano. E Aulularia é a história de um velho avarento chamado Euclião, que encontra uma panela cheia de ouro na lareira da sua casa, que foi deixada pelo avô. Se foi deixada pelo avô, pressupõe que tem herdeiros. E para não dividir isso com os herdeiros, porque ele é avarento, ele vai esconder esta panela cheia de ouro. Euclião tem uma filha chamada Fedra e pretende casar Fedra. E ali aparece um pretendente rico para casar com Fedra, que é o velho rico Megadoro. Mas Fedra tem um namorado clandestino. Esse namorado chama-se Licônides. E aí, um dia, esta panela de Euclião vai desaparecer. Ele pegou, escondeu no bosque de Silvano, né? Uma divindade protetora, mas essa panela vai ser roubada, vai desaparecer. E depois ela será encontrada por Licônides, que vai devolver a panela a Euclião. E Euclião, neste momento, vai uma série de coisas se elucidar. Vem à tona o namoro clandestino de Licônides com Fedra,
entra ali a irmã de Eucleão, a Eunômia, que quer dizer ordem bem regulada, e que vai convencer a Eudoro de desistir do casamento com Fedra para que o caminho fique livre para Licônides. E Eucleão, agradecido a Licônides, vai perder um tanto da sua avareza e vai dar de presente esta panela para que o seu futuro genro possa cuidar bem da sua filha, né? Coisa que não acontece cá, porque aí nós temos esses nomes bem similares. O Eucleão de lá é o Euricão de cá de Ariano Suassuna. Aí a filha de Eucleão lá é Fedra, e aqui a filha de Euricão é Margarida, que já nos remete a uma flor do campo, não é? Uma coisa bucólica. Aí nós vamos perceber que o namorado clandestino de Margarida é Dodó. E Dodó namora escondido e mora dentro da casa através de um disfarce, dentro da casa de Euricão. Só que o pai de Dodó, o fazendeiro rico Eudoro, que se assemelha ao velho rico Megadoro da peça clássica, Eudoro pretende casar com Margarida e não sabe que seu filho vive disfarçado dentro da casa de Euricão para poder estar namorando escondido com Margarida. E vai até a casa do velho Euricão para pedir Margarida em casamento. Depois nós vamos perceber que a irmã do velho Euricão chama-se Benona, que nos lembra a ordem bem regulada de Eunômia, lá da peça clássica. Então a gente vê como são similares. A peça de lá tinha uma divindade protetora, o deus Silvano, deus da floresta, né? E a peça de cá, do Nordeste, Ariano Suassuna, tem uma divindade, o Santo Antônio, um santo tão conhecido no Nordeste brasileiro, que tem fama de ser um santo casamenteiro, mas aqui na peça ele também tem um aspecto de ser protetor, guardador, né? Guardador da riqueza. Se lá o velho Eucleão tinha uma panela de ouro escondida, o que tem cá o velho Euricão? O velho Euricão tem uma porca de madeira cheia de ouro, cheia de dinheiro, né? E ali a gente começa a perceber que vai se dar uma adaptação, né? Como é que vai se dar essa adaptação que ele vai chamar de imitação nordestina? É que lá o Império Romano era sólido e a moeda era de ouro. Quanto mais envelhecesse, mais valor teria. Aqui Ariano Suassuna traz a realidade brasileira. Que realidade é essa? Uma realidade que atravessou décadas. A crise econômica do país, a fragilidade do sistema econômico e monetário, moeda fraca e inflação alta. Aí nós vamos entender por que Ariano Suassuna cria um clichê para o seu personagem principal, que é avarento, né? Sua característica principal é a avareza, é o apego, é o amor ao dinheiro excessivo. Mas ele vive dizendo, ai a crise, ai a carestia. Essa crise e essa carestia nada mais é do que a representação do povo brasileiro que em período de recessão, de inflação alta, de desvalorização de moeda, de crise econômica, é o que mais o povo fala. Quando chega para comprar uma coisa no mercado, no supermercado, se depara com o quê? Se depara com o preço alto, sobe todos os dias. E carestia é exatamente isso, preço caro, inflação. E dessa maneira, Ariano Suassuna já retrata, já coloca a realidade brasileira, que já difere do Império sólido romano, aonde a moeda era moeda de ouro, e aqui a gente tem uma moeda que a inflação devora a ponto dela desaparecer, a ponto dela perder o seu valor, né? Aí nós vamos perceber que tem outros elementos que não são correspondentes aos elementos de lá, que é caroba. Caroba é a peça regional dentro da obra. Caroba vem do folclore nordestino, vem do cordel, né? Ela é inspirada em quê? Nos personagens do cordel, do folclore. Como é Caroba? Caroba é astuta, Caroba é cheia de astúcias, né?
ela é inteligente, tem um raciocínio rápido, ela não perde nada para ninguém, traz uma esperteza muito grande. Caroba é inspirada no personagem do cordel Cancão de Fogo e no Pedro Malazarte. São personagens do folclore popular, tanto do cordel quanto do teatro de mamulengos, que o sertanejo chama muito bem de João Redondo em algumas regiões do Nordeste brasileiro. E Pedro Malazarte e Cancão de Fogo não perdem nada para ninguém, ganham todas. A parada de raciocínio, eles devoram todo mundo e manipula todo mundo. E Caroba é a grande manipuladora do texto. Ela vai conseguir criar um discurso ambíguo e manter essa ambiguidade. Ela consegue fazer que um personagem diga uma coisa e o outro entenda outra coisa. Caroba é o nome de uma árvore grande, grande como a astúcia da própria personagem, né? E ali nós vamos ter também a história do pinhão, o noivo de Caroba. Se Caroba é uma árvore grande, pinhão é um fruto também, um fruto silvestre, né? É um fruto que ainda não tinha sido descoberto o seu valor comestível ou medicinal. É aquilo que o sertanejo ou o homem interiorano chama de mato. Mato é aquela planta que nasceu e não se descobriu ainda a utilidade, não é ornamental, não é medicinal, não é comestível. Então é o mato. É assim que eles chamam. E assim era pinhão. Mas pinhão traz uma representatividade muito boa. Pinhão tem como característica a citação de ditados populares. Ele diz muitos ditados populares. Para toda situação ele arranja um ditado popular. Pois pinhão é a representação da sabedoria popular, da fala, da voz do povo. O ditado é a voz do povo. E pinhão traz essa voz do povo. E através desses personagens, tanto o Plauto, o Titus Márcio Plauto, o escritor clássico do antigo Império Romano, quanto Ariano Suassuna, pretende trabalhar a avareza humana. Vai mostrar como esse apego às coisas materiais provoca sofrimento ao homem. Porque Euricão já está velho, mas não se dá conta que envelheceu, e vai guardando aquele dinheiro para garantir e proteger a sua velhice. Ele não se dá conta que o tempo de gastar e de proteger sua velhice já chegou. Aí a gente vai lembrar o pensamento de um outro clássico, que é o orador Cícero, do antigo Império Romano. O que Cícero dizia? Cícero dizia o que é um velho guardando dinheiro se não tem mais estrada pela frente para percorrer, não é? Trocando em miúdos, o que quer dizer Cícero? O que é um velho gastando dinheiro se não tem mais tempo para isso? Guardando dinheiro se não tem mais tempo para gastá-lo? E ali ele mostra o sofrimento do avarento, porque em função da sua avareza, ele torna-se uma pessoa repelente. Ele vai repelir todo mundo que se aproxima dele, não tem agrado, não tem afago, olha todo mundo como interesse de querer roubar o seu dinheiro. Com isso consegue afastar todo mundo. Então a avareza traz sobretudo a solidão. E a solidão é uma das dores existenciais do homem. Nós vamos ver muito isso, sabe com quem? Com Carlos Drummond de Andrade, que vai falar na sua poesia existencial que a solidão é uma das dores da existência humana. E na poesia existencial dele ele vai trazer como dor da existência a velhice. E Euricão é um homem velho e que vai estar submetido à solidão, não só pela velhice, mas pela sua avareza, que por causa dessa avareza ele torna-se uma pessoa repelente. E ali nós vamos perceber o sofrimento do avarento, que devia se utilizar do dinheiro e gozar desse dinheiro, mas o que faz um avarento? Faz o contrário, serve ao dinheiro e sofre por isso. Agora nós vamos perceber que essa avareza de Euricão, essa porca de Euricão e o santo vão funcionar como muletas. Na verdade, Euricão devia amar demais a sua mulher. E esta mulher foge um dia. E ali ele perde o valor de tudo, nada mais tinha valor nem ninguém. Só o dinheiro vai ter valor. Não vai mais querer gastar dinheiro com ninguém. Desencadeia a avareza e a devoção pelo Santo Antônio. Então existem alguns momentos do texto
que ele precisa, ele lembra de falar da mulher, mas aí ele recua, ele fica reticente. Aí diz, quando minha mulher, não, quando minha porquinha chegou. Mais adiante ele precisa de novo falar, quando minha mulher, ele lembra, não, quando Santo Antônio chegou. Santo Antônio e a porca acabam sendo muletas, né? Para essa ferida que abriu dentro do coração deste homem. É tanto que quando ela morre, ele manda pegá-la para enterrar em casa, depois vai enterrar no cemitério. Mas esta dor deixada pela mulher só vai desaparecer, só vai ser superada no instante em que ele se depara com a perda do dinheiro, não é? A porca vai ser roubada e ele começa a se dar conta, fez tudo isso para quê, meu Deus? Depois que essa porca é encontrada, ele descobre que o dinheiro está ultrapassado. E o dinheiro está ultrapassado, aí a gente vai perceber algo bem profundo e interessante. As duas visões, né? Nós vamos perceber que ele vai nos mostrar que a visão da religião nem sempre pode corresponder com a visão da realidade. O dinheiro da porca perdeu seu valor porque o processo econômico do país levou a isso. Porque a situação monetária do país é frágil, porque a situação econômica está em crise. E ali o dinheiro foi devorado pela inflação, mudou de dinheiro. E ele, um homem sertanejo, e ainda por cima avarento, não estava atento, não acompanhou os movimentos econômicos do país. A moeda mudou, ele teria que trocar esse dinheiro, teria que ser recolhido ao banco, ele não foi, perdeu o prazo para isso. E um dia se depara que o seu dinheiro já não tem mais valor e já tinha sido recolhido. Mas ele, quanto homem religioso, acredita que foi castigo de Santo Antônio. Por que esse castigo, Santo Antônio? Porque ele duvidou de Santo Antônio, porque ele maltratou em alguns momentos Santo Antônio, porque ele quis romper e agora o santo lhe castigava. E ele, dentro da sua fé religiosa, prefere acreditar que foi castigo de Santo Antônio, mas a realidade não foi essa, né? Aí a gente lembra Machado de Assis. Lá em Brás Cubas, Machado vai dizer que os olhos do delírio são outros. Aí a gente vai perceber esses olhos de delírio, não é? Se você olha para o mundo com um delírio da paixão, você não vai ver defeitos na pessoa amada. Pode quem quiser dizer, ninguém enxerga. Mas se você olhar para o mundo com o delírio do ciúme, você vai ver suspeita em tudo. Cada gesto, cada olhar, cada sorriso da pessoa amada é suspeito. E o delírio do ciúme ele faz olhar para o mundo com suspeita. Mas se você olhar para o mundo com o delírio da inveja, da cobiça, aí você quer passar por cima de tudo para conseguir o que você cobiça. O delírio da inveja não lhe deixa você ver outra coisa na vida a não ser aquilo que você mirou para invejar. Mas se você olhar para o mundo com o delírio da religião, você não consegue enxergar nada fora do foco do que a religião lhe diz. E a gente percebe que Ariano Suassuna traz esse ponto de vista em Euricão. Coloca como é que um homem religioso enxerga o mundo, não é? Através da sua visão religiosa. E ele quer acreditar nisso e faz disso a sua realidade. Que não quer dizer que a realidade de Euricão seja a realidade da vida. Mas nós vamos perceber que Euricão termina a história perguntando, já que viu que perdeu todo o dinheiro, aí ele pergunta, não é? Que sentido tem tudo isso, Santo Antônio? Ele entra no momento de transição. Se deu conta que armazenar, que guardar dinheiro, não era a coisa mais importante da vida. De repente ele perdeu tudo e aí? A vida tinha que continuar. Então ele acha que se desprendeu da escravidão, da materialidade. Mas olha para os outros e vai dizer que todos estão cegos. Só ele pode ver, porque os outros não viveu a experiência que ele viveu. E há coisas na vida que por mais que nos digam, a gente só aprende se viver esta coisa, se passar por ela. Se não passar, a gente não vai aprender. Os outros não passaram pela experiência, então estão todos cegos, todos escravos. Ele já se libertou do apego à matéria, à materialidade, ao dinheiro, mas os outros não. Todos estão escravos. É assim que ele se despede de todos, não é? Aí nós vamos lembrar
que nós temos uma obra chamada Antologia de Contos Brasileiros Contemporâneos. E essa antologia é uma seleção de textos literários, né? Se bem que hoje o substantivo antológico está mais amplo, né? Não é só a seleção de textos, pode ser a seleção de coisas boas, a antologia. Pois bem, e na Antologia de Contos Brasileiros, algumas edições têm 14 contos, outras edições têm 13 contos, né? Mas eu aconselho que você tanto leia os 14, a edição de 14, quanto leia a edição de 13. A Compeb não listou lá quais são os contos. De repente, o conto que tem a mais na edição de 14 pode estar na prova, né? Que é o conto A Máquina Extraviada, que está numa edição e não está na reedição mais recente da obra. Mas ali a gente vai perceber o seguinte: há um círculo de contos chamado Circuito Fechado. Circuito Fechado nos dá essa ideia. E o primeiro conto, que é o Circuito Fechado 1, é um conto muito inusitado. Você imagine um conto sem uma frase. Como é que se pode escrever um conto se não tem nenhuma frase construída? E não é só frase, não há nenhum verbo, não há nenhuma oração, não há conectivos, né? E pode. Ricardo Ramos, filho de Graciliano Ramos, né? Graciliano Ramos é conhecido pela objetividade da linguagem, uma linguagem muito objetiva, enxuta, dispensa adjetivos, é muito direto, né? Porque ele dizia que palavra foi feita para dizer, não para enfeitar. Pois não é que Ricardo Ramos, o filho, bate o recorde disso, consegue escrever um conto apenas com substantivos. Substantivo é o que, gente? Substantivos são coisas. E através de coisas ele conta a história de um homem para nos mostrar o processo de coisificação do ser humano. Aí quando eu falo de coisa, vocês sabem de que eu lembro? Eu lembro de Yara chamando a gente de coisinha. Pois não é que Ricardo Ramos vai achar que o homem virou coisa, não é? Ficou coisificado. Aí quando eu leio que lembro de coisa, eu lembro de Yara. Pois um beijo para você, Yara, viu? Um beijo grande. Cada vez que eu lembro de você, meu coração enche de alegria. Daqui a pouco, Yara também deve estar no ar falando das químicas, né? Pois vamos voltar aqui a Ricardo Ramos, identificando o homem através das coisas. Gente, ele escreve um conto só citando substantivos. Mas ele dispõe os substantivos de tal maneira que a gente vai identificando na posição dos substantivos o tempo, o espaço e a ação que o agente, que o sujeito, que o protagonista vai praticando. Ele começa com o cara calçando chinelos, indo ao vaso, à pia. Então, vamos identificar toda a higiene matinal dele. Depois o banho, troca de roupa. Aí a gente identifica o universo masculino. Quando ele começa a trocar de roupa, aí é cueca, camisa, abotoadura, gravata e todo o universo masculino. E ele passa o tempo todo cumprindo tarefas dentro de casa. Depois das tarefas de casa cumpridas, pega a sua pasta, entra no carro, acende um cigarro, a grande válvula de escape dele, o cigarro. Aí o cigarro aceso e vai embora. Já chega lá, os substantivos nos dão a ideia que ele está na agência, na empresa. Daqui a pouco vai falar de esboço de anúncio, nos dar a ideia que ele trabalha numa agência de publicidade. E ali vai seguindo, vai planejando, vai projetando. Chega a hora que ele pega um táxi e vai para um lugar que tem mesas, cadeiras, copos, pratos, talheres. Aí nos dá a ideia que ele está no restaurante. Depois que ele sai do restaurante, volta à empresa pelos objetos que são dispostos. Finalmente ele volta ao carro, volta para casa. O dia está findado, ele cumpre o ritual dentro de casa e se deita. O que a gente percebe? Um homem coisificado, identificado pelas coisas, e além dessa identificação das coisas, a gente vai perceber que este cidadão não fez mais nada. A única coisa que ele fez foi cumprir um ritual, o rush,
o cotidiano. Não teve tempo para afeto, não teve tempo para manifestação de apreço, para ouvir alguém, para ser ouvido. Ele não teve tempo de nada, só cumpriu os ritos. Aí o circuito fechado 2. Um dia este homem, como é que ele vai estar depois de ter só feito isso na vida? Só trabalhou, só cumpriu ritos. Ele vai estar no circuito 2, sem cabelo, sem dentes, sem audição, perde um pouco da visão, perde um pouco da memória, perde parentes, perde amigos por morte ou por distância, vai estar velho e solitário. Se é o circuito fechado 2, que ele vai mostrar que depois de tudo isso, de 30 anos de trabalho, correndo desesperadamente atrás de dinheiro, ele vai estar velho. Olha que triste constatação Ricardo Ramos nos traz. Vai ter um momento da vida em que a gente vai ter tempo, mas não tem dinheiro. Aí se atira desesperadamente a estudar para arranjar um emprego, para arranjar uma formatura, um título, uma profissão, para correr atrás de dinheiro. Aí a gente vai ter dinheiro, mas não tem tempo. Porque só vai ter tempo para correr atrás do dinheiro. Depois de 30 anos de exercício da profissão e de dinheiro, você tem dinheiro e tempo, porque está aposentado, mas não tem mais o vigor para gozar deste dinheiro. Porque aos 60 e 65 anos você não tem mais o primor da juventude. E nem você acompanha, e nem vai gostar das mesmas coisas que poderia ter gozado aquele tempo atrás. Aí a gente vê a triste constatação da realidade dentro desse universo capitalista. E lá no conto, ainda é tarde, sempre é tarde, nunca é tarde, a gente vê o universo feminino dentro do mesmo rush. Então a gente compreende que esses contos traz essa situação do cotidiano que a gente não se percebe tanto, que quando for perceber o tempo já passou, a aposentadoria já chegou e a gente tem algumas lacunas para perceber. Aí eu lembro de novo de Machado de Assis. A gente só leva, o que a gente leva de bom da vida? Aquilo de bom que a gente tem para lembrar. Como Dom Casmurro não tinha nada para lembrar, aquilo era uma lacuna que lhe valia tudo. Então, temos que fazer por onde na juventude ter vivido coisas boas, para na velhice termos pelo menos algo de bom para lembrar. Pois nós vamos ficando aqui com essa nossa conversa de hoje, sobre esses contos e sobre o Santo e a Porca. Espero lhe encontrar numa próxima oportunidade. Uma boa noite, um beijo no coração. O Melhor Preço é um programa que tem como principal objetivo levar comodidade aos nossos telespectadores. Você não precisa mais sair de casa para realizar aquelas cansativas pesquisas antes de qualquer compra. Diariamente eu estou nas ruas pesquisando e registrando por você. Para isso, basta acompanhar nosso programa nos horários que estão no seu vídeo. Eu tenho certeza que você encontrará os melhores produtos e serviços com os melhores preços do mercado. Então fica ligado. Melhor Preço, a sua busca termina aqui. Condomínio horizontal com lotes e casas para comprar e alugar em área e acesso nobre. O clima do campo em sua vida. O Condomínio Imperial disponibiliza toda a estrutura de clube, com lagoa natural, salão de festas, sauna, piscina e um amplo espaço arborizado. Ruas completamente asfaltadas e planas, e a segurança é um dos itens primordiais do Condomínio Imperial. As parcelas para adquirir todo este paraíso, só vendo para crer. O Condomínio Imperial fica ali, próximo à rotatória de Macaíba, a 5 quilômetros de Natal. Venha e apaixone-se. Ligue para os nossos corretores de plantão. 84 3271 1427. Olá, boa noite. Eu sou a professora Yara, sou professora de Química. Estou aqui para dar continuidade, depois da bela e grande aula de Josivan, beijo para ele também, para esse projeto tão legal
de aulas, né, para a revisão do Enem e da UFRN. Para ajudar um pouquinho com vocês. Eu sei que meu amigo Jonaldo, na aula passada, ele falou que hoje teríamos previsões aqui. É porque ele é um dos que me chamam de mãe de Ná. Mas, um recadinho, sou experiente, não sou bruxa, viu? Fique ligado. Gente, eu preparei uma aulinha para a gente hoje. Tem aqui umas questões envolvendo, basicamente, físico-química. E vocês sabem que físico-química é o carro-chefe da UFRN, né? Quem faz aquela manobra maior, é um percentual maior na prova da UFRN. E na prova do Enem, a gente também tem um número considerável de questões envolvendo físico-química, tá bom? Então vamos para a nossa aulinha, eu vou passando as questões para vocês e à medida que a gente for resolvendo, eu vou dando macetes para vocês, dando dicas, tá? Fazendo lembretes importantes. Fique ligado. Vamos ver se eu vou acertar o que o Jonaldo falou. Tá legal? Vamos lá. Na telinha, nossa primeira questão. Veja bem, ó. Temos uma solução de partes iguais de água, éter etílico e etanol, o álcool comum, em um recipiente fechado. As pressões parciais dos vapores dos líquidos estão na seguinte ordem crescente. Olha só, veja bem, voltando para mim aqui, pressão de vapor, lembre-se, é a pressão que, essa questão, claro, ela envolve propriedades coligativas, né? Mas para você lembrar o que é pressão de vapor, é a pressão que o vapor exerce em equilíbrio com o líquido correspondente em um recipiente fechado. Essa pressão de vapor, ela depende única e exclusivamente do número de partículas dispersas do soluto na solução. Tá? Aqui trata-se de líquidos puros. Você tem uma solução em partes iguais. Você tem água, éter e álcool. Tá bom? Lembre-se que a pressão de vapor, ela sofre influência de dois fatores, da temperatura e da volatilidade, ou natureza do líquido. A temperatura, se você aumentar a temperatura do sistema, você sabe que a vaporização, ela é um processo endotérmico. Se você aumentar a temperatura do sistema, você vai favorecer a evaporação, a vaporização, e com isso você aumenta a pressão de vapor do líquido que você estiver estudando. Volatilidade, natureza do líquido, é um outro fator que interfere na pressão de vapor, mas que está associado diretamente a quê? As forças intermoleculares. Está lembrado disso? Moléculas apolares fazem dipolo induzido, dipolo instantâneo, forças de London. Moléculas polares fazem interações do tipo dipolo-dipolo ou dipolo permanente. E ainda tem aquelas moléculas polares que a diferença de eletronegatividade é consideravelmente grande, onde você tem o hidrogênio ligado ao flúor, ao oxigênio ou ao nitrogênio, e que faz as interações chamadas de pontes ou ligações de hidrogênio, generalizando. Tá legal? Então, quanto mais intensa for a interação intermolecular, quanto mais forte for a atração entre as moléculas, mais energia você tem que fornecer para vencer essas interações. Consequentemente, menor a volatilidade e mais alto é o ponto de ebulição da substância. Tá legal? Só o lembretezinho para a gente chegar na questão. Então, aqui você tem álcool, éter e o etanol. Veja bem, a água, ela faz ligações de hidrogênio. O etanol, ele também faz ligações de hidrogênio. E o éter etílico, o éter comum, o éter de farmácia, como você queira chamar, ele é praticamente apolar. Então, a interação dele é bem mais fraca em relação ao álcool e bem mais fraca ainda em relação à água. Então, veja bem, se a pressão de vapor está associada à volatilidade e quanto mais volátil for o líquido, maior vai ser essa pressão de vapor. Volta para a telinha. Olha só, se você tem 3 líquidos e tem que colocar na ordem crescente das pressões de vapor, entre água, éter e etanol, qual o líquido que vai evaporar com mais facilidade? Qual é o líquido que é mais volátil? Dentre os 3, é o éter.
Consequentemente, vai ser ele que vai provocar a maior pressão de vapor no recipiente. Água e álcool sobraram para você, entre os dois aí, ó. Então, quem é mais volátil dos dois? A água. Aliás, o álcool, não é isso? Então, se o éter dos três é o mais volátil, ele vai ter a maior pressão de vapor. Se a água dos três é o menos volátil, então é ela que vai ter a menor pressão de vapor. Então, ó, na ordem crescente, você vai ter o quê? A água, o etanol e o éter, tá? Voltando para mim, você vai ver o seguinte, ó, que quando você tem líquidos perfeitos, né? Você vai pela volatilidade. Cuidado que na pressão de vapor você pode ter, numa questão de prova, soluções onde você tem, por exemplo, a água e a sacarose, a água e a glicose, ou a água e o cloreto de sódio. Ou seja, você tem em solução a água e um soluto molecular, e a água e um soluto iônico. Lembre-se, você vai imaginar uma situação do seu cotidiano. Imagina que você está na sua casa e você coloca no fogão da sua casa mesmo 3 panelas no fogão. Uma tem água pura, a outra tem água e açúcar e a outra tem água e sal. Se eu pergunto para você agora, onde é que eu vou ter a maior temperatura de ebulição? Você vai me responder com certeza na maior facilidade. Água e sal, professora. Tudo bem, você está certo. Se você tiver água e açúcar, vai ser quem? A água e o açúcar. Mas por que a água e sal vai causar um efeito coligativo maior do que a água e o açúcar? A pressão de vapor só depende do número de partículas dispersas na solução. Lembre-se, o açúcar é um soluto molecular. Ele vai se dissolver na água. Você vai ter a solução aquosa de sacarose, por exemplo. Mas se ele colocar água e sal, você vai ter a solução aquosa de cloreto de sódio. Mas o sal é um composto iônico que vai também se dissociar na solução. Quanto maior for o número de partículas que você tiver por mol de composto iônico dissociada na solução, maior vai ser esse efeito coligativo. Então, o composto iônico, ele vai causar sempre um efeito coligativo maior do que o composto molecular. Isso se você colocar uma quantidade de açúcar, uma quantidade correspondente de sal. Ô professora, mas eu sempre tive uma dúvida. Caso eu tenha não água e açúcar e água e sal, eu tenho 2 soluções aquosas onde eu tenha sais dissolvidos. Uma, digamos, o cloreto de sódio e a outra o no sulfato de sódio, digamos assim. Você vai dissociar 1 mol de cloreto de sódio, você vai ter 1 mol de cátio Na+, 1 mol de ânion Cl-. Se você dissociar 1 mol de sulfato de sódio, o que é que você vai ter na solução? 2 mols, né, Na2SO4, você vai ter 2 mols de íon sódio e 1 mol de íon sulfato. Você, para cada mol de NaCl, você vai ter 2 mols de íons, 2 mols de partículas dissociadas. Para cada 1 mol de Na2SO4, que é o sulfato de sódio, você vai ter o quê? 3 mols de partículas, 3 mols de íons dissociados. Então, o sulfato de sódio vai causar um efeito coligativo maior em relação ao cloreto de sódio, devido ao fato de ter, na sua dissociação por mol de sal, você vai ter uma quantidade maior de mol de íons na solução. Tá, beleza? Outro detalhe para você se lembrar ainda em relação a isso. Se você tiver soluções de um mesmo soluto, preste atenção, soluções de um mesmo soluto agora. Ou eu tenho 2 soluções de água e sacarose, ou eu tenho 2 soluções de água e cloreto de sódio. Então, nesse caso, qual é a solução que vai causar um efeito coligativo maior? Nas mesmas condições de temperatura e pressão, quem vai causar o efeito coligativo maior vai ser aquela que tiver na maior concentração. Tá, beleza? Lembre-se, vamos imaginar uma situação do dia a dia da gente, do cotidiano, na sua casa. Uma panela com água, ela vai ferver a 100 graus Celsius. Se você colocar sal, ela vai ferver numa temperatura acima de 100.
Só que, quanto mais sal você coloca, maior vai ser essa temperatura de ebulição. Por quê? Porque quanto mais sal você colocar na panela, menor vai ser a pressão de vapor da solução. Quanto mais sal você coloca, mais você diminui a pressão de vapor. Isso é chamado de efeito tonoscópico. O efeito tonoscópico é o abaixamento causado na pressão de vapor. E a temperatura de ebulição, ela vai aumentando à medida que você adiciona soluto, e esse aumento, ele é chamado de efeito ebulioscópico. Tá legal? Para fechar essa questão, deixar um macetezinho para vocês para o vestibular, lembre-se, quanto mais volátil for o líquido, maior será a sua pressão de vapor, menor será a sua temperatura de ebulição e maior será a sua temperatura de congelamento. Vou repetir, quanto maior for a volatilidade do líquido, maior será a sua pressão de vapor. Guardou? Aumentou a pressão de vapor, menor será a sua temperatura de ebulição e maior será a sua temperatura de congelamento. Tá beleza? Guarda esse detalhe. Até novembro, fique ligado, tá bom? Antes de passar para a questão 2, mandar um abraço, um beijo para a galera que está mandando recadinhos aqui para nós no Face ou no Twitter, tá? Um beijo grande para vocês. Muito obrigado pelo carinho. Um beijo para a galera do Overdose. Um beijo para a galera do Hipócrates Zona Sul, do Objetivo. Valeu, galera. Se liga aí, o concorrente tá na farra. E você tá aí, ó, sábado à noite, sentado, assistindo aí as nossas dicas. Que sejam bem-vindas, tá? Um beijo grande para vocês. E vamos para a nossa segunda questão. Olho na tela? A segunda questão, olha só. Temos representado no gráfico abaixo as concentrações dos reagentes e dos produtos de uma reação do tipo A mais B formando C mais D. Pelo que você está vendo aí, você vê que a reação é um sistema em equilíbrio, é uma reação reversível. E o gráfico vem a seguir. Olha só, esse gráfico fica analisando só em função da tela. Você agora vai só ouvir Iara, tá legal? Raciocine junto comigo. Em uma reação, mesmo a gente tendo um sistema reversível, fique ligado. A reação começa pela reação direta, né? O reagente começa com concentração máxima e o produto com concentração mínima. À medida que a concentração, a velocidade da reação direta vai diminuindo, a velocidade da reação inversa vai aumentando. Olha para mim agora. Se você tem a velocidade da reação direta diminuindo, que ela começa máxima, e a velocidade da reação inversa aumentando, que começa mínima, a tendência é as duas velocidades se igualarem. Quando essas velocidades se igualam, a gente vai dizer que o sistema entrou em equilíbrio. Lembre-se que esse equilíbrio é dinâmico, ele não cessa. Tá? Dinâmico significa dizer não cessa. Após atingir o equilíbrio, essas duas reações elas vão continuar, aliás, essas duas transformações, né? Porque pode ser uma reação, mas você pode ter uma transformação física, né? Você pode ter evaporação e condensação no recipiente e são transformações físicas, tá? Mas no caso aqui ele menciona que é uma reação, tá? Então, a reação direta vai ter velocidade máxima e vai diminuindo, e a inversa tem mínima e vai aumentando. Mas com o tempo, vai chegar um instante em que essas velocidades, elas vão se igualar. A gente vai dizer que o sistema entrou em equilíbrio, e que esse equilíbrio, ele é dinâmico. Dinâmico, já falei, significa não cessa. Após atingido o equilíbrio, as transformações, elas vão continuar acontecendo. Só que, a partir daquele instante, com velocidades iguais. Nesse instante que as velocidades se igualam, as concentrações, elas permanecem constantes, tá? Então, observe, olha na tela de novo. Veja bem, você tem aí, ó, o reagente começou na concentração máxima igual a 8 e foi diminuindo até que quando atingiu o equilíbrio, veja bem, olhe para o instante que fica constante. No equilíbrio, as concentrações dos reagentes,
Elas ficam em torno de 4 mol por litro. E a concentração dos produtos, que começa mínima, no caso aí começa em 2, ela vai crescendo até que ela vai entrar em equilíbrio no instante que as concentrações assumem valores iguais a 8. Tá legal? Então, ó, dando continuidade à questão, veja bem, ó, ele dá continuidade dizendo que as concentrações de A e B são iguais. No equilíbrio, A e B são concentrações de reagentes, que começaram máxima, 8, e que no equilíbrio são iguais a 4. Em contrapartida, os produtos que você está vendo aí, que começaram mínima a partir de 2, quando atingiram o equilíbrio, se igualaram a 8. Então, veja, ele quer o valor da constante de equilíbrio. A constante de equilíbrio, nesse caso, como trata-se de concentração, é claro que ele quer o valor de Kc, constante de equilíbrio em função das concentrações. Então, você tem a relação aí entre, ó, produto das concentrações em mol por litro de produtos pelo produto das concentrações em mol por litro dos reagentes. Substitui pelos valores que você tirou do gráfico, ó, produto 8, começou mínima, ficou constante em 8, reagentes 4, que começou máxima e entrou no equilíbrio em 4. Aí o resto, ó, é só fazer continha, como eu digo na sala de aula, entrega a Deus que o resto é conta. Olha só, você vai assinalar 4. Tá legal? Em mim agora. Olha só. Detalhes importantes para você aqui. Essa questão aí, ela trata da constante de equilíbrio em função de concentração. Analogamente, essa expressão você pode indicar, claro que não na situação desse gráfico, mas você pode ter também a constante de equilíbrio em função das pressões parciais dos componentes. Essas pressões, elas são dadas geralmente em ATM, tá? E você vai calcular usando um procedimento semelhante. Kp ao invés de Kc, porque trata-se de pressão parcial de cada componente. Kp vai ser a relação entre o produto das concentrações, das pressões parciais dos produtos, pelos produtos das pressões parciais dos reagentes. Em caso de cálculo de Kp, se houver a necessidade de calcular o Kp, esses valores dessas pressões serão dadas a vocês no exercício e vocês vão substituir, assim como a gente substituiu aqui no Kc, e vai fazer continha e marcar a opção. Tá ligado? Detalhezinho assim, ó, que você não pode esquecer. Só quem está vendo isso aí vai se lembrar lá no dia. Na expressão de Kc, só entra componente gasoso e ou aquoso. Na expressão de Kp, só entra componente gasoso. Tá ligado? Isso significa dizer que você vai lá no equilíbrio que o exercício deu para você, o estado físico de cada componente não vem entre parênteses. Então, componente sólido, por exemplo, não vai entrar na expressão de Kc. Lembre-se que as colisões intermoleculares do sólido, elas ocorrem na superfície dele. O fator que é levado em consideração ali é a superfície de contato e não a concentração. Nessa situação, a concentração do sólido, ela é considerada constante. Tá ligado? Então, veja bem, Kc só entra componente gasoso e ou aquoso. O Kp só entra componente gasoso. Mais um detalhe que você não pode esquecer. Aliás, 2 em 1. Kc, Kp, qualquer constante de equilíbrio não possui unidade. E toda ela só depende da temperatura. Tá beleza? Não esqueça desse detalhe em hipótese alguma. Tá legal? Antes de passar para a próxima questão, deixa eu falar para vocês, dar um recadinho assim bem legal. Segunda-feira, da próxima semana, dia 24, segunda-feira depois de amanhã, dia 24 de setembro, vai começar a revisão da previsão da Mãe de Ná. Gente, vocês não podem ficar de fora, certo? É aquela revisão onde o cara vê a prova todinha, pode acreditar. Você vai lá no Overdose, se informa de tudo direitinho, faz a sua matrícula. Eu vou estar com 4 turmas, 2 na segunda-feira e 2 na quinta-feira. Na segunda-feira à tarde, 2h30 às 5h15.
à noite, 7h30 às 10. Os mesmos horários na quinta-feira, 2h30 às 5h15 e 7h30 às 10. Qualquer informação que você queira, você liga lá, ó, 3231-1001. 3231-1001. Você liga, se informa de todos os detalhes. Tá legal? Não fique de fora dessa, é um conselho que eu lhe dou. Tá legal? Vamos para a próxima questão. Questão 3. De olho na tela. Olha só. Ainda é equilíbrio químico aqui. E um item muito comum na UFRN, deslocamento de equilíbrio. Veja bem, ó. Ele dá um equilíbrio aí, e veja bem, N2 mais O2, 2NO, menos 88 kJ. Aí, é deslocado no sentido de formação do NO, ou seja, para a direita, sim. Olha em mim agora, preste atenção. Primeira coisa que você tem que se ligar aí. Ele está dando um sistema em equilíbrio, uma reação em equilíbrio. E do ladinho ele tem aí, ó, associado aos produtos da reação direta, ele está dando para você menos 88 kJ. Gente, isso é calor de reação, que ele poderia dar na forma de ΔH para você. E ele pode também, do jeito que fez aí, colocar na sua prova. Aí eu pergunto para você, responda rápido, sem pensar. A reação à direita é endo ou exotérmica? Aham, disse que era exo, né? Sabe por que você disse que era exo? Porque você olhou só para o sinal. Isso aí não é o sinal do ΔH, é o sinal do calor na reação. E esse calor que está subtraído no produto da reação direta, significa dizer que ele está somado ao reagente da reação direta. E calor somado ao reagente é calor consumido, é calor que está sendo gasto na reação, é calor absorvido. Então significa dizer para você, sabe o que esse calor aí? Significa dizer que a reação à direita, ela é endotérmica. Se a reação à direita é endotérmica, a reação à esquerda vai ser o quê? Exotérmica, consequentemente. E pelo princípio de Le Chatelier, que é o princípio que rege deslocamento de equilíbrio, o aumento da temperatura vai deslocar o equilíbrio sempre no sentido endotérmico. O aumento da pressão vai deslocar o equilíbrio no sentido de menor volume gasoso. Detalhe importante, volume gasoso é mol de gás. Mol de gás numa reação é do coeficiente de componente. E você só vai levar em conta componente gasoso, tá? O terceiro fator que pode deslocar o equilíbrio é concentração. Você adiciona quantidade de um componente que se encontre no equilíbrio, o equilíbrio vai ser deslocado no sentido contrário do que você adicionou. Por quê? Porque é o sentido que vai consumir aquilo que você acrescentou para desajustar o equilíbrio. Tá legal? Vamos avaliar as opções. Veja bem, olho na tela. Olha bem, letra A diz assim, vai deslocar para a direita se a pressão for abaixada? Claro que não. Por quê? Olha lá a explicação, já aparece de cara para você. Você tem 2 mols de gás no reagente, você tem 2 mols de gás no produto. Se não há variação de número de mol, não vai haver variação de pressão e nem deslocamento de equilíbrio. Letra B. Se o N2 for retirado, claro que é retirar uma quantidade de N2 aí, do gás nitrogênio. Se você retirar nitrogênio, como ele está do lado esquerdo do processo, o equilíbrio vai ser deslocado para o lado esquerdo. Vai ser deslocado no sentido de repor o nitrogênio para que o equilíbrio seja restabelecido. Então, ele quer que desloque para a direita. Não vai ser a retirada do N2. Letra C. Se a temperatura for aumentada, falei para vocês, olhem em mim agora, rapidão. Se a temperatura for aumentada, o equilíbrio vai ser deslocado no sentido endotérmico. Está ligado agora no detalhe de você interpretar corretamente esse calor? Veja bem, ó, a reação à direita é endotérmica. Então, se você aumentar a temperatura, o que vai acontecer? O equilíbrio vai deslocar para a direita, vai aumentar o rendimento da reação, vai aumentar a concentração do NO e vai obedecer exatamente o que a questão quer.
Resposta certa, letra C. Mas tem um detalhe aqui na letra D que a gente já sabe que não é a correta, claro, mas ele tem um detalhe interessante. Se for adicionado um catalisador, tá lembrado que catalisador é aquela... Olha em mim agora, o catalisador é aquela substância que você coloca na reação com que finalidade? Diminuir a energia de ativação. Se o sistema está em equilíbrio, as velocidades são iguais. Ele vai diminuir a energia de ativação da reação direta simultaneamente da inversa. Então, as velocidades que são iguais, uma velocidade só, ele vai aumentar uma velocidade só. Ele não vai interferir no deslocamento do equilíbrio. A função do catalisador é diminuir a energia de ativação, consequentemente, acelerar a reação. Só que no equilíbrio, as velocidades são iguais. Guarde, catalisador não desloca equilíbrio. Tá legal? Galera, foi meu primeiro recado para vocês. Com certeza teremos novos encontros. Eu espero no próximo encontro aqui estar com meu amigo Tony. Aqui a gente fazia aquela dobradinha aqui. Não se preocupe, vai ter aquele bate-rebate aqui legal para a gente interagir junto com vocês. Tá bom? Não esqueçam, 24, segunda-feira, começa a revisão que você não pode perder. Um beijo grande e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.